necessidade. O estado de necessidade é uma excludente de ilicitude. Antes de entrarmos no conceito de estado de necessidade, é importante vermos algumas definições, como por exemplo, o que é uma antijuridicidade? Então, antijuridicidade é um ato contrário ao direito, que se opõe ao que é legal. Então, antijuridicidade é um ato contrário ao direito, que se opõe ao que é legal. O que é excludente de ilicitude? Excludente de ilicitude exclui o ato praticado ilicitamente. Então são 4 as situações que tendem a negar os elementos de um crime. O artigo elenca as seguintes situações como excludentes de ilicitude. Então vejamos, artigo 23, o inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º do CP, do Código Penal. Então não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então vamos destacar o estado de necessidade. Como nós percebemos, o estado de necessidade é uma excludente de ilicitude. Está no artigo 23, inciso 1º. Mas o conceito do que é estado de necessidade se encontra no artigo 24. Se encontra no artigo 24. Então, quanto ao conceito de crime, está lá no artigo 24. Agora nós podemos perceber que a gente pode se perguntar quando é que o crime pode ser quebrado, ou seja, excluído. Quando o conceito de crime pode ser quebrado, excluído? Quando tiver incidência de qualquer uma das excludentes do artigo 23, como nós vimos, o inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, porque o conceito analítico diz que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. A teoria tripartida, também chamada tripartite ou teoria finalista. Então, tripartite, uns chamam tripartite, pode ser chamado também tripartida e teoria finalista, que é da teoria finalista. Portanto, o segundo elemento, que é ilícito, ele é quebrado quando há uma ocorrência de uma das excludentes de ilicitude. Então, o elemento ilícito, ele é excluído. Nós dizemos que ele é quebrado. Porque o conceito de crime é um ato típico, ilícito e culpável. Então, o segundo elemento ilícito, ele é excluído quando há uma ocorrência de um excludente de ilicitude. Exemplos, nós podemos ver exemplos de estado de necessidade. Uma pessoa que está, duas pessoas que estão em um navio e somente um salva-vidas ou um bote salva-vidas para uma pessoa. Aquela pessoa que pega o salva-vidas, o que usa o bote salva-vidas e deixa o outro se afogar, está encoberto pelo estado de necessidade. Também nós percebemos que o estado de necessidade é a necessidade de correr de um ataque de um cão raivoso. Se a pessoa adentrar em uma casa alheia,
invasão do domicílio ou pular um muro, ela está encoberta pela excludente de necessidade, pelo zelo da sua vida, da sua integridade física, fugindo do cão raivoso. Então, estado de necessidade, o conceito do estado de necessidade está no artigo 24 do CP, que nos diz que é uma situação em que alguém pratica uma conduta ilícita para salvar outra pessoa ou a si mesmo de perigo, que não causou e nem podia de outro modo evitar. Nós percebemos aí uma pessoa correndo de um cão raivoso. Então, está encoberta da ilicitude, de uma excludente da ilicitude, estado de necessidade, porque o cão raivoso ele ameaça a integridade física ou a própria vida, dependendo do porte do cão. Então, pratica um ato ilícito, ou seja, contra a lei. A ação do agente é típica, então, e também está descrita no CP ou em lei extravagante. Então, para ter um estado de necessidade, uma conduta deve ser ilícita, a conduta deve ser típica, ou seja, formal e material. A ação do agente é típica, também deve estar descrita no CP ou em uma lei extravagante. O fato será considerado um indiferente penal, em razão da exclusão do elemento ilicitude. Então, eu pulei um muro, invadi um domicílio para fugir do cão raivoso. Então, é um indiferente penal porque eu estava defendendo a minha vida, a integridade física. Então, não vai ser houve invasão do domicílio, está tipificado, mas eu vou estar encoberto pela excludente de ilicitude e estado de necessidade. No caso de ilicitude penal, a conduta do agente deve ser contrária à norma penal, porque se o agente praticar algo lícito, não há o que se falar em excludente de ilicitude, estado de necessidade, no nosso caso. Então, a conduta do agente deve ser contrária à norma penal. É o princípio da legalidade, descriminalizar o fato ilícito. Então, está no caput do artigo 23, dizendo-nos que não há crime. Com base no princípio da legalidade, não se pode falar em conduta penalmente ilícita se o fato do agente não contraria a lei penal. O artigo 24 descreve o conceito de estado de necessidade. Então, nos diz o artigo 24, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, nos diz o texto, no artigo 24 do Código Penal, salvar-se ou salvar outra pessoa de perigo atual que não provocou e nem poder de outro modo evitar. Então, se eu posso evitar e fugir de um cão raivoso, e ao invés de fugir do cão raivoso eu o mato, então não serei encoberto pela ilicitude, estado de necessidade. Indiferente penal. O que era crime deixa de ser crime. As excludentes de ilicitude excluem o elemento da ilicitude do conceito de crime, acarretando desse modo em um indiferente penal. Indiferente penal é um antídoto que descriminaliza a ação do autor do crime. Então, quais os requisitos
que nós podemos destacar do estado de necessidade. Então, os requisitos são ter o agente praticado o fato para salvar-se. Ter o agente praticado o fato para salvar-se o ato ilícito de um perigo atual que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar. Não podia de outro modo evitar. Para defender direito próprio ou alheio. O alheio quer dizer de outra pessoa. Então, direito próprio ou alheio atual, cujo sacrifício nessas circunstâncias não era razoável, exigisse que ele fizesse outra coisa senão se defender. Então, defender direito próprio ou alheio são as características do estado de necessidade. Então, perigo atual, para salvar-se, defender direito próprio ou alheio, estará encoberto pela excludente de ilicitude. Então, agradecemos a participação e até breve.